Bem, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma monitoria da Unidade Curricular Estatística 1, né? E hoje a monitoria versa sobre as listas 1 e 2, ok? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês inicialmente, né? Vocês têm algum exercício das listas que vocês gostariam de discutir? Das listas 1 e 2, tem algum exercício que vocês gostariam que nós discutíssemos aqui na monitoria? Pode abrir o microfone, tá, pessoal? Pode abrir o microfone, tá bom? O 2 da lista 2. Algum da lista 1, não? Deixa eu anotar Eu aqui. tenho, professor. Opa! Boa tarde, Kevin. Boa tarde, professor. Eu estava realizando o exercício 4 da lista 1 na semana retrasada e eu não estou conseguindo fazer, se eu não me engano, deixa eu só puxar aqui, se eu não me engano, a letra C. Eu não está batendo o meu resultado com o resultado que o senhor colocou na resposta e também não entendi a letra D. Esse exercício 4, se eu não me engano, nós já discutimos ele, não? Então, mas mesmo assim, eu tentei fazer e ele não estava batendo, eu não sei porquê. Eu Tá olhei o bom, passo a passo, mas não foi. tá bom. Vamos lá. Vou começar com ele, então, tá? Tem o exercício 4 da lista 1, tem mais algum, pessoal? A lista 1. Prof, o pessoal tá mandando no chat aqui, ó. Eu estou Não, tentando falar no microfone que a internet tá ruim. isso. Porque, por favor, abram o microfone para falar, tá bom? O 4 da lista 2, por exemplo, tá? O 2 da lista 2. Tá? Então, deixa eu anotar aqui. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. O chat é muito legal, certo? É muito legal. Mas é legal quando você não pode abrir o microfone para você falar. Certo? Quem está sem microfone, eu compreendo isso, tá? Mas todos estão sem microfone, com exceção de 2 pessoas? Nós temos aqui pelo menos 9, nós temos 9 pessoas assistindo a aula? Certo? Eu acho que a participação de vocês, pessoal, é muito importante. Vamos lá. Da lista 2, eu tenho o exercício 2, eu tenho o exercício 4, o exercício 6 e o exercício 7. Mais algum? Boa tarde, professor. Eu queria Oi, também o Veridiana. exercício 5 da lista 2. O 5 da lista 2, tá bom. Na verdade, ele deu o resultado, só que o resultado dá 0,35. O meu tá dando 3,5. E eu não sei onde eu errei isso, aí eu queria só ver onde tá o erro mesmo. Então, Veridiana, deixa eu te dizer uma coisa. Nenhum exercício de probabilidade nenhuma pode ser menor do que 0 ou maior do que 1, tá certo? Se o seu cálculo de probabilidade deu 3,5, esse valor está errado, tá bom? Foi o que eu então, pensei. Deve ter, Aí eu acho tá que eu errado. errei alguma vírgula, alguma coisa assim. Deve ter. Tá legal. Isso é muito bom, pessoal. Fico muito feliz quando eu ouço a voz de vocês, tá legal? Porque, com certeza, quando eu voltar para o presencial, eu não reconhecerei nenhum de vocês, porque eu não vejo nenhum de vocês, tá certo? E, para mim, isso é bastante... Eu não sei o que vocês pensam disso, mas, para mim, isso é bastante estranho, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês, só para vocês terem uma ideia. Eu vejo meu filho ter aula online, meu filho tem 8 anos, tá certo? E na escola, eles podem fazer uma coisa que eu não posso fazer aqui, por exemplo. Na escola, todos os alunos têm que estar com a câmera aberta. Tá? Então, isso fez com que os alunos estivessem comprometidos, o professor conseguisse ver onde estava o problema, onde o problema estava acontecendo com muito mais facilidade. Então, mas isso é com 8 anos. Quando tem 17 anos, a gente não pode mais fazer isso. Não tem problema. Aliás, é engraçado, né? Com 8 anos, eles não estão nem aí, né? Eles estão livres, eles aparecem na câmera.
às vezes estão com pijama bem legal, divertido, né? Aí, quando chega com 17, 15, 16, 17 anos, aí a gente começa a ficar achando que pode parecer o Coringa e tal. Eu acho que deve ser porque deve existir bullying de alguma maneira por aí, né, pela aparência das pessoas, tá? Que eu acho que é uma coisa, além de ser imatura, errada, né? E isso atrapalha a participação de vocês, né? Eu gostei, se eu estiver parecendo Coringa, vão ter feito estatística. Não entendi, Maria Vitória. Todos que estiverem parecendo Coringa vão ter feito estatística? Todo mundo que estiver parecendo o Coringa depois de sair do asilo Arkham, sabe? Do hospital Arkham, do hospício, no caso. Aí você vai reconhecer, você vai falar, esse aqui fez estatística, porque ô matériazinha difícil, viu, professor? Não, Maria Vitória, toda matéria é difícil, tá? Agora, qual é o seu curso? Eu sou de ADM. Então. A ADM usa muito estatística aplicada, e vocês têm várias unidades curriculares que envolvem estatística aplicada, né? Envolve todo um raciocínio e tal. Então, é muito importante que... É difícil, eu entendo, algumas pessoas têm mais dificuldades do que outras, é óbvio, né? Isso acontece em qualquer área, mas eu gostaria de saber o seguinte: como eu posso fazer para te deixar mais à vontade com estatística? Eu posso indicar alguns livros, pelo menos um livro que eu acho que que não tem número, tem cálculo, mas fala de estatística, que pode te ajudar a romper, talvez, com essa barreira. Tá legal? Pode ser, professor. Material complementar, assim, que você tiver, eu agradeço, porque, nossa senhora, que matériazinha infernal na minha vida. Não, mas olha, isso, dependendo da área que você for seguir em ADM, vai ser muito importante para você. Aliás, é um classificador importante na hora até de contratação. Tá? Pois inclusive por isso eu estou fazendo antes do terceiro semestre, porque era para fazer semestre que vem, só que eu puxei para esse semestre, que é o segundo, para, né, como uma forma de também adiantar a matéria e compreender antes, para ser mais bem visto na hora de contratar. Eu vou te falar o seguinte: é muito importante, né? Estatística, ela passa a ser uma disciplina muito importante, porque tudo que a gente for fazer, toda tomada de decisão, por exemplo, que você for realizar na sua vida profissional, ela tem que ser baseada em evidência, certo? E para ser baseado em evidências, hoje, com a disponibilidade de dados que nós temos, essas evidências elas saem da análise desses dados que estão disponíveis, seja na sua empresa, no tipo de trabalho que você estiver realizando. Então, eu te indico um livro que, pessoalmente, eu gosto bastante. Olha, eu vou te indicar um livro. Os números governam sua vida. A influência velada das probabilidades da estatística em tudo o que você faz. É uma tradução livre, é um livro bastante interessante. É fininho, tá? É um livro fininho. Aliás, indico para todos. Legal? Anotei aqui, professor. Então, valeu. Ele é um livro que ele vai te contar onde você está usando, mas o uso, né? Ele vai te contar em todas as situações que usam estatística, por exemplo, probabilidade, por exemplo, quando você digita no Google, né, uma pesquisa, por exemplo, as listagens, hoje aparece primeiro as empresas que estão pagando, né, mas logo em seguida vem a listagem. Essa listagem ela é aleatória? Não, ela é baseada nas suas pesquisas anteriores, em tudo que você andou pesquisando no Google, por exemplo. Isso envolve probabilidade e ele te coloca como primeiro aquele que tenha uma maior probabilidade de você estar interessada ou no produto, certo? Então, isso é muito, muito legal, né? Eu sou fã de estatística, tá? Então,
Eu acho que é muito, e passa até da forma como, se você foi no médico, por exemplo, e vai tomar um medicamento, por que tem que ser aquela dosagem e não maior ou menor, por exemplo? Será que aquele medicamento faz realmente efeito, né? Por exemplo, hoje a gente está vendo o Covid, né? Será que qual a porcentagem para cada tipo de vacina de efeitos colaterais, por exemplo, é outra estimativa? Qual a estimativa de imunizados a partir da segunda dose, pessoas que têm a taxa de imunidade acima de um certo limite? Qual o percentual de pessoas, por exemplo, numa comunidade que não consegue? Eu estava conversando com a minha irmã, que é enfermeira, ela falou que tem uma colega que não consegue desenvolver anticorpo para o Covid. Então, qual o percentual disso? Deve ser pequeno, né, na população, menos de 1%. Mas isso é interessante a gente quantificar, né? Por exemplo, um tratamento de protocolo para um tratamento de câncer. Tudo isso é feito para a média, mas a gente olha para o individual. E eu posso trazer isso para uma empresa, para você que é administração, por exemplo, eu quero propor certos produtos para o meu cliente, mas esse produto serve para todos os clientes? Provavelmente não, deve. Então, eu preciso segmentar o meu cliente. Tá? E aí você vai aprender isso numa disciplina de multivariada, lá no curso de Ciências Atuariais, que quem ministra essa unidade curricular é o Emerson. E aí você vai aprender, por exemplo, a construir conglomerados, né, que a gente chama, que são esses clusters, que é como segmentar, né, os meus clientes com base, por exemplo, em características socioeconômicas, por exemplo, dependendo da área que você tiver, ou compras, tá certo? E assim vai. Então, a estatística é um negócio, é uma ciência muito, não é um negócio, é uma ciência muito, muito interessante. Como eu falei para vocês, atualmente eu estou analisando um conjunto de dados que tem como objetivo avaliar, né, a chance de uma mulher grávida hoje, né, colocar o seu filho na creche, por exemplo. Que parece uma coisa simples, mas não é, do ponto de vista, tá, da assistência. Então, é muito legal, porque afeta a vida da gente. Tudo que afeta a vida da gente, com certeza tem a ver com a estatística. Isso vale para o bem e para o mal. Tem uns livros muito interessantes nessa coisa de para o mal, nesses, entre aspas, tá, pessoal? Chamado de imposturas... a impostura científica em 10 lições. Imposturas científicas em 10 lições. Posturas científicas são pesquisas que são equivocadas, então é um livro bastante interessante. Outra coisa que a gente está vivendo nesses mundos de fake news, tem um livro chamado Como Mentir com Estatística, que é um livro de 1920, mas é um livro extremamente interessante, foi reeditado há pouco tempo e está em capa dura, tem gravura, é um livro lindo e bem interessante, tá? Divertido. Mas vamos lá para a nossa... pessoal, e não se incomodem, tá? Eu não ligo se tiverem coringas participando da aula, nem Batmans, né? Nem Flashes, tá certo? Tá legal? Mulher Maravilha também, não tem problema nenhum de participar. Aliás, a Liga da Justiça inteira pode participar da monitoria, ok? Professor, não liga a câmera realmente porque eu também gosto da Marvel, mas também gosto da DC. Mas eu só não ligo a câmera mesmo porque a gente praticamente fica do jeito que acorda o dia inteiro, entendeu? Tá legal. Tem uma certa verdade no que ela diz, professor. Não, não, eu entendo vocês, pessoal. Tanto que eu não obrigo. Eu dou o exemplo do meu filho, de 8 anos, porque eu não sei se vocês têm irmãos pequenos que passaram por um período longo, né, de aula online. O meu filho ele voltou para a escola agora em outubro, né? Então, eu sei, eu participei ativamente, né, não só dando aula para vocês, mas auxiliando meu filho na atividade online. Então, aqui em casa, por exemplo, o computador que eu estou com vocês aqui era para ele assistir aula, porque a tela é maior, para ele poder interagir melhor com a professora, inclusive poder ver a lousa, né? Tá? Então, entendo vocês. Mas eu quero que vocês reflitam um pouquinho sobre o seguinte aspecto. Ó. O seguinte aspecto é o seguinte. A atividade síncrona, ela tem por finalidade, né, primeiro, superar esse momento, né, que nós estamos vivendo, né, que está passando, já tem
a vacinação está adiantada, temos mais de 50% da população vacinada, daqui a pouco ano que vem as atividades presenciais irão retornar, né? Mas ela traz para nós uma enorme lição, né? Uma enorme lição. Que lição é essa, né? E uma lição que os profissionais da área de vocês, principalmente de ADM, já que a Maria Vitória me falou que ela faz ADM, que uma das principais condições para você desenvolver bem uma atividade online, e hoje o grande desafio não é só assistir aula, tá, pessoal? Tem profissionais que trabalham em casa direto, e trabalhar em casa, como nós, professores, tem um grande problema, né? A gente trabalha 24 horas por dia, não tem aquele horário de almoço, não, é um intervalo. Então, um dos critérios é, primeiro, manter uma rotina como se você estivesse indo para a faculdade, certo? Então, como é que você está indo para a faculdade, né? Você não vai do jeito que acorda. Então, uma maneira de vocês se organizarem, isso serve profissionalmente para vocês, acho que vocês devem ter ouvido isso nos estágios, é você levar o teu dia como se você estivesse indo para a tua empresa. Então, se você vai ter uma atividade online, seja na minha UC ou em qualquer outro professor, imagina que você está indo para a faculdade. Então, se apronta, se prepara para aquela atividade síncrona como você estivesse indo para a faculdade, né? Assim como você faz atividade síncrona no meu trabalho. As pessoas podem pensar, o professor está aí, só da camisa para cima, está arrumado. Não, eu estou preparado como se eu estivesse indo lá na Unifesp dar aula para vocês. Eu estou pronto, vestido como fosse dar aula na Unifesp. Por quê? Porque isso para mim é muito importante. E isso foi muito legal para o meu filho. O meu filho tinha aula de manhã e ele tinha que estar uniformizado como se ele estivesse indo para a escola, para manter uma rotina de trabalho. Isso nos ajuda a ter um dia organizado, tá certo, pessoal? Se a gente não consegue fazer isso, isso complica. E eu acho que vocês estão fazendo mais do que 4 unidades curriculares. Daqui a pouco, vocês vão ter bastante atividade para entregar. Tá? É uma sugestão não só minha, mas de profissionais de gestão, só para lembrar a Maria Vitória que é de ADM, e que eles sugerem que nós tenhamos essa rotina de estar pronto como se estivesse indo para a Unifesp, ou estivesse na Unifesp. Tá? Agora eu vou começar, tudo bem se eu começar pela lista 1, ou vocês preferem que eu comece pela lista 4? Pela lista 2? Pode ser um Pode mesmo. seguir a ordem. Tudo certo, começar pela 1. Tá legal? Tá bom. Pessoal, então, a 1, eu quero... quem foi que me perguntou da 1? Foi quem me perguntou? Eu, professor. Kathleen. Na 1, eu vou começar escrevendo a tabela, tá bom? Ok. E depois... a gente começa a resolver o exercício. Deixa eu ver se eu já tenho ela aberta aqui, que às vezes eu salvo as nossas atividades. Deixa eu ver aqui. Não é essa. Tudo bem. Vamos lá, então. Eu vou compartilhar com vocês. Eu vou compartilhar a tela inteira, tá, pessoal? E a gente vai migrando de uma tela para outra, ok? Vocês estão vendo a lista 1? Sim, professor. Sim. Tá bom. Então, nós temos aqui a lista 1, tá? Eu tenho as vendas semanais em classes de salários, né? Lembrando que essas classes todas têm a mesma amplitude, né? E eu preciso primeiro, eu tenho as frequências absolutas, eu não tenho o total de vendedores que foram analisados. Digamos que isso aqui fosse do Magazine Luiza, por exemplo, ou Fast Shop, né? Tá? Então, eu preciso ampliar essa tabela, né, Kevin? Eu preciso colocar o ponto médio da classe, que é o valor que representa a classe, e sem esse valor eu não consigo calcular a média, eu dizer o padrão, tá certo? Eu preciso colocar aqui também
a frequência acumulada e a frequência acumulada relativa, e eu vou fazer um exercício com vocês, pensando no que a Maria Vitória falou para mim. Então, eu posso te chamar de Maria Vitória ou só de Vitória? Eu prefiro só Vitória, professor. Ah, tá bom. Então, Vitória, e depois, pensando no que a Vitória falou, eu vou fazer algumas perguntas para vocês, tá bom? Sobre a interpretação desses valores dessa tabela, tá certo? Tá, vamos lá. Então, eu vou começar escrevendo. Então, aqui nós temos a nossa... Vocês estão vendo a lousa, né? Sim. Sim. Está muito pequeno ou não? Não, dá para ver certinho. Lista 1. E aqui eu tenho as faixas de vendas, tá? Tá legal? Então, ela vai de 30 a 35. Lembra que aqui inclui o 30, mas não inclui o 35. Aqui eu vou ter de 35 a 40, 40 a 45. Opa, desculpa aí, pessoal. 45 a 50, 50 a 55, 55 a 60, 60 a 65, 65 a 70. Aqui eu vou ter o total, né? E o primeiro passo é colocar o XI. XI é o ponto médio da classe. Então, 30 mais 35 é 65. 65 dividido por 2, 32,5. 32,5, 37,5, 42,5, 47,5, 52,5, 57,5, 62. Opa. 62,5 e 67,5. Aqui não soma nada. E aqui nós temos as frequências absolutas da mesma classe. Esses valores foram fornecidos na tabela do exercício, né? Dois, 10, 18, 50, 70, 30, 18, 2, 12, 30, 80, 150, 180, 200. Então, 200 entrevistados, né? Aí, agora nós vamos calcular as frequências relativas da iésima classe. FI, ou seja, 2 dividido por 200, 10 por 200, e assim sucessivamente. Tá? Eu vou colocar aqui 3 casas decimais, tá bom? 0,05, 0,090, 0,50, 0,350, 0,150, 0,090. Desculpa, 0,010. E aqui, obrigatoriamente, soma 1. Próximo passo é obter a frequência acumulada da iésima classe. 2, 12, 30, 80, 150. Vão pensando aí na interpretação desses valores, hein? 180, 98, 200. A frequência acumulada relativa da iésima classe, seja 0,010,
0,060, 0,150, 0,800, 0,750, 900. E agora, por fim, eu vou precisar da densidade de frequência da iésima classe. Lembrando que é a frequência relativa da iésima classe dividido pela amplitude da iésima classe, né? A amplitude da primeira, de todas essas classes aqui são todas iguais a 5. Muito bem. Então, a densidade de frequência da primeira classe é 0,010 dividido por 5, que é a amplitude da primeira classe. 35 menos 5 é 5, tá? Então, vou fazer essas contas. Aqui eu vou precisar de 4 casas. 0,0. Muito bem. Aqui é a nossa tabela de frequência. Kevin, alguma dúvida até aqui? Alguém digitou alguma coisa no chat, pessoal? Por favor, me digam o que está escrito aí. Professor, eu tenho uma dúvida. Sim? Essa fileira do FI, eu não entendi de onde que o senhor tirou esses números. Do XI? É do FI, do lado. É do FI? FI é a frequência absoluta. Ela saiu direto do exercício que forneceu já essa frequência para nós. Opa, pessoal, caiu aí. Você deve estar vendo o meu dedo, né? Melhorou? Deixa eu ver. Ah, agora eu entendi, professor. É que eu não tô com o exercício aberto, então por isso que eu não tinha entendido. Está conseguindo ver aqui a tabela? É o número de vendedores. Tá certo? Tá? Então, por exemplo, menos de 35 salários mínimos, eu tenho, quem vendeu menos do que 35 salários mínimos, eu tenho 2 vendedores. Tá certo? Certo. Tá legal? Mais alguma dúvida, pessoal, nesse exercício? Nessa tabela? Então, tá bom. Por enquanto, não. Não, ótimo. Não tem. Então, interpreta a tabela para mim. Não tem dúvida? Aí você me complica. Não. Aí mas você me complica. Para interpretar a tabela já é demais, professor. Não, eu quero. Então, não tem dúvida. Então, vamos interpretar a tabela. Interpreta a tabela para mim. Com o que eu estou falando? Professor, os dados estão aí. Para mim é isso. Ó, mas imagina, qual é o seu curso? ADM, professor. Então, digamos que você tá como diretora de recursos de finanças de uma empresa como a Fast Shop. Você não vai fazer uma apresentação sobre o número de vendas e salário mínimo, e na hora da apresentação você põe a tabela e olha para os diretores e diz, tá aí, né? Tá certo? Professor, nem é com isso que eu quero trabalhar. Você quer trabalhar com o quê? Eu quero trabalhar com a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Com proteção de dados, é isso? Basicamente. Mais especificamente a legislação mesmo. Então, perfeito. Se você vai trabalhar com legislação de dados, digamos que isso aqui... Opa, pessoal, está caindo bastante aqui, tá? Sejam fraudes, tá certo? Fraudes em bancos de dados. De 30 a 35, de 35 a 40. Porque se você vai trabalhar com fraude, você concorda comigo que tem que ser baseado em evidência?
Sim, Então, por que eu preciso ter dados sobre fraudes? Concorda comigo? concordo. Então, até para justificar, você ter uma área toda voltada para fraude. Então, digamos por hipóteses, tá? Eu vou mudar um pouco o problema para cair no seu problema de interesse. A tabela agora eu tenho o número, isso aqui, ó, são classes de fraudes, de 30 a 35 fraudes detectadas, de 35 a 40, tá certo? E eu tenho as frequências com que isso foi observado. Por exemplo, menos do que 35 fraudes, eu observei somente em dois meses. Certo? De 35 a 40, eu já observei em 10. Ó. Então, interpreta para mim a tabela. Tá. Então, se a gente for pensar dessa forma, a frequência absoluta seria o tempo e as faixas de vendas seriam o número de casos. E a partir daí Não. seria A estabelecido. frequência absoluta é o número de ocorrências. Meu pai do céu, agora eu tô confusa, professor. Ó, eu quero de 30 a 35 fraudes, tá bom? Detectadas. Em quantos meses? A frequência aqui, absoluta, é o número de meses em que ocorreram essas fraudes, entendeu? Esse número de fraudes aqui. Ó. Não entendi, professor. Por exemplo, pensa no ano. Pensa assim, eu estou avaliando isso, eu tenho num ano. Um ano eu tenho de janeiro até dezembro, tá certo? Tudo bem? Beleza. Então, eu quero detectar, nesses meses, aqueles meses que foram detectados fraudes, o número de fraudes detectadas está entre 30 e 35. Aí eu vou olhar naqueles 12 meses, eu vou detectar que eu tenho 2 meses em que ocorreram fraudes, detectaram fraudes entre 30 e 35. Entendeu? Alô? Beleza. Então, aqui não pode ser o tempo, não é exatamente o tempo, porque aqui eu não estou observando o número de fraudes ao longo do tempo, não é uma série temporal. E isso é interessante, poderia ter sido assim, tá certo? Eu poderia pensar isso assim. No caso aqui, eu tenho 200 meses, tá vendo? Sim. Tá? 200 meses vai dar aqui... vai dar 17 anos de estudos, tá bom? Ok. Tá certo? Então, aqui eu tenho 200 meses e aqui eu estou fazendo uma descritiva, por exemplo, nesses 200 meses, eu quero detectar aqueles em que ocorreram entre 30, menos de 35 fraudes. Eu tenho 2 meses nesse conjunto de 200 meses em que ocorreram menos de 35 fraudes. Tá certo? Ok. Então, quando você falou tempo, é importante, no caso aqui, não ter em mente que eu tenho uma série temporal aqui. Eu posso até ter uma série temporal, mas aqui na tabela eu não consigo ver o tempo como uma série temporal, como se fossem os meses, os 17 anos que eu estou observando de janeiro de 2000 até janeiro de 2018, por exemplo, 2017. Tá certo? Certo. Então, interpreta a tabela agora também. Vamos lá. Interpreta do jeito do exercício ou interpreta segundo o exemplo que você acabou de dar? Tá. Você percebeu que a interpretação ela independe do tipo do problema? Eu peguei o Sim. problema que está no exercício e traduzi para a área que você quer trabalhar?
Sim, e já entrei em depressão aqui, professor, para ser sincera. Estou questionando minha vida agora. Por quê? Porque estatística está em todo lugar e eu estou tendo uma crise psicótica já. Não, não precisa ter crise psicótica. É que um dos detalhes. Qual é o seu nome? É Vitória mesmo, professor. Vitória. Ó, uma das coisas que você precisa entender, Vitória, é que uma das coisas que, aliás, todos precisam entender, é que, se o problema não estiver relacionado com o que eu quero estudar, então eu não tenho interesse em entender e interpretar. Isso, Vitória, é um problema, porque isso cria um bloqueio. Então, o que eu faço? Por isso que eu faço questão que vocês participem e vocês me contem, olha, eu quero trabalhar nisso. Como é que eu olho esse problema na área que eu quero trabalhar? Então, eu consigo traduzir em qualquer área. Tá certo? Porque a interpretação, o que eu preciso saber? Vamos lá. Deixa eu te mostrar uma coisa. Você está vendo aqui o exercício 4? Tô vendo. Então, o exercício 4 diz aqui, ó. Os dados abaixo representam vendas semanais em classes de salários mínimos. Tá certo? Isso aqui pode Sim. acontecer de você ter, por exemplo, número de fraudes mensais detectadas e o número de meses em que essas fraudes são detectadas. Então, por exemplo, entre 30 e 35, se eu olhar para esse problema, o seu problema de interesse, eu tenho 2 meses. Mas entre 35 e 40, eu tenho 10 meses desses 200 meses que é o total, em que eu tive detectado entre 30 e 40 fraudes de dados, certo? Seja ela em CPF, seja ela em compras ilícitas, enfim. E eu posso olhar isso dessa forma. Bem, tá bom, mas e se eu for olhar para o problema? Não, agora são vendas semanais. Então, se eu olhar para esse problema como vendas semanais, agora eu tenho entre 30 e 35 vendas semanais, né, em salários mínimos, né, que são valores em faixas de salários mínimos, né, entre 30, vendas entre 30 e 35 salários mínimos, eu tenho 2 vendedores. Certo? É isso que a frequência absoluta está me dando. Esse valor é importante que você consiga extrair essa informação da tabela. Para todo mundo. Tá certo? Alguém perguntou? Professor, então, só para ver se eu entendi, é que está falando basicamente 2 vendedores realizaram de 30 a 35 vendas semanais. É isso. Isso. Com quem eu estou falando? Kevin, professor. Kevin. Então, é exatamente isso, Kevin. Eu tenho 2 vendedores que venderam menos do que 35 salários mínimos. Essas vendas semanais são em classes de salários mínimos. Tá vendo aqui, ó? Sim, entendi. Tá? Ou seja, como é que foi obtido essa tabela? Foi obtida assim, ó. Eu tenho todos os meus 200 vendedores, tá certo? E eu coloquei lá as vendas semanais deles, mas no montante. Ou seja, esses caras venderam quanto em salários mínimos? Eu poderia ter colocado o valor absoluto, por exemplo, 31 vezes 1.100. Por exemplo, eu olhei um vendedor e disse, olha, esse vendedor vendeu por semana R$ 34.100. O volume de venda deles, eu poderia ter colocado esse volume em número de produtos vendidos, concorda comigo? Ou no valor, no montante total de vendas desse vendedor. Isso é muito legal, porque eu posso classificar vendedores dessa forma. Aliás, teve um aluno, aí da escola mesmo, que ele foi para um estágio, num programa de estágio, e na seleção fizeram essa pergunta para ele, olha, eu tenho vendedores aqui, como é que eu classifico? E aí ele fez algo parecido com isso, usando o que nós aprendemos na primeira parte. Ele classificou os vendedores por volume de venda.
Só que o volume de venda aqui, para simplificar, para não trabalhar com R$ 34.100, ele dividiu esse valor por salário mínimo. E isso vai dar 31 salários mínimos. Então, ele está aqui na primeira classe. Tá legal? Inteligente da parte dele. Então, a gente pode também colocar aqui como se fosse, por exemplo, meta, sei lá, 2 vendedores atingiram a meta de até 35 salários mínimos por semana. Tipo, só um exemplo, ou não? Nesse caso, a meta não pode ser incluída aqui na tabela. Eu posso incluir aqui na tabela para ver o seguinte, olha, eu tenho aqui o volume de vendas em salários mínimos. Então, 2 vendedores venderam menos de 35 salários mínimos, 10 entre 35 e 40 salários mínimos, 18 entre 40 e 45 salários mínimos, 50 entre 45 e 50 salários mínimos. E aqui, por exemplo, é uma forma da gente descrever como é que está a distribuição dos nossos vendedores, das vendas dos nossos vendedores. Ah, tá bom. Tá certo? Aí, a partir daqui, a partir disso, eu posso sim tentar classificar os nossos vendedores. Tá certo? Posso sim. Eu tenho os dados, né? Mas nesse problema em específico, o interesse para a gente por exemplo, qual é o volume médio de vendas? Tá certo? O valor médio de vendas semanais. Ou seja, em média, essa empresa vende quanto? É isso que a gente precisa saber, entendeu? Em média, esses vendedores, né, venderam quanto, tá? Em salários mínimos. Tá certo? É isso que eu quero saber. Aí, aqui eu posso surgir um monte de perguntas interessantes, né? Se você olhar para essa tabela, eu vou voltar lá para a lousa, tudo bem? Pessoal, tem alguém aí? Estamos aqui, Sim, professor. Aqui o silêncio se fez e aí Não, eu estava concentrada. Então, olha aqui, ó. Se você olhar para essas faixas de vendas aqui, ó, é a mesma que está na tabela, eu tenho o ponto médio. Então, o ponto médio, é claro que eu não sei, esses 2 vendedores, é claro que eles não venderam exatamente 32,5 salários mínimos, tá certo? Um pode ter vendido 31 e o outro pode ter vendido 34, no volume de vendas, 34 salários mínimos. Mas eu não consigo saber porque eu não tenho os dados, eu tenho só a tabela. Mas aqui alguém me perguntou, mas eu poderia fazer um programa? Poderia. A gente estudando a distribuição desses dados, olha só que interessante, 1% dos nossos vendedores, 1%, vendeu menos de 35 salários mínimos. Mas no acumulado, 6%, olha só, aí eu vou usar a frequência acumulada relativa aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó? Sim. 6% vendem menos do que 40 salários. Menos de 40 salários mínimos. Então, aqui, por exemplo, digamos que você está nessa empresa e você queira propor um programa para melhorar as vendas. E olha só, onde nós temos um volume maior de vendas? Aonde nós temos um volume maior de vendas? Da classe aqui, ó. Certo? Onde eu tenho o maior número de vendedores, olha só, de 45 a 50, de 50 a 55, de 55 a 60 e de 60 a 65. Aqui está o grosso das vendas, concorda comigo? Sim, professor. Tá? E aqui embaixo de 60 a 75 eu tenho menos, claro. É um volume muito alto de vendas aqui, ó. Menos do que 70 salários mínimos, é um volume muito alto. Então, uma característica, algo interessante de ser avaliado aqui é o que caracteriza esses vendedores, onde o volume de venda está maior. Será que eles estão numa loja que tem
é um trânsito maior de pessoas, tá certo? É a localização geográfica, é o bairro, que tipo de produto esses vendedores estão realizando vendas. Então, aqui deve ser produtos mais caros, então esses bairros aqui, ó, onde é que ela está localizada, essas lojas? Aqui começa a brincadeira de tentar identificar. Por quê? Porque eu quero fazer com que esses vendedores que venderam menos aqui, ó, quantos vendedores venderam menos? Tá? 15% dos vendedores, olha só, 15% dos vendedores venderam menos do que 45%. Então, eu preciso identificar, né? E é aqui que entra a estatística, é aqui que entra a tomada de decisão. Né? Por que esses vendedores venderam menos em relação a esses que venderam mais? E aí eu estou estudando a distribuição das vendas, tá certo? Isso vai permitir que eu comece a ter ideias e a pensar e a discutir. Eu posso fazer um programa de treinamento. Por exemplo, esses vendedores aqui venderam menos porque eles estão há pouco tempo na loja. Então, eu preciso fazer um programa de treinamento para esses vendedores, tá certo? E também pode ser porque eu preciso, por exemplo, esses vendedores poderão, por exemplo, como venderam menos, eles podem ser demitidos. Tá certo? Pode falar. Ô, professor, o senhor acabou de falar dessa parte aqui de 60% que, perdão, eu sempre esqueço os nomes. Então, se você ler assim, 60% 60% de... É que sua caneta tá bem na frente, mas eu acho que é 10. Obrigada. Então, 60% de 10... Não, 6%. 6%. Perdão. 6% de 10 funcionários venderam menos de 40 salários mínimos, certo? Não, no total, né? Eu tenho 12, né? Então, esses 12 aqui é do total de 200. Tá certo? Mas a gente não está falando do número de funcionários, tipo de vendas, não é no FII aqui? Sim. Não, mas aqui é o volume de vendas em salários mínimos. Certo? Então, eu tenho 6% dos meus funcionários venderam menos do que 40 salários mínimos. Mas aí eu uso esse comparativo com a quantidade de funcionários. Ah, tá usando o valor total. Então, aqui isso corresponde a 12, né? Esse 6%, olha só, aqui é a frequência acumulada. Corresponde a 12 funcionários. Mas agora eu fiquei confusa, porque a frequência acumulada não é já a quantidade de funcionários aqui? Isso, por exemplo, 12 funcionários venderam menos do que 40 salários mínimos. E esses 12 funcionários correspondem a 6% dos funcionários. Esse fato eu estava olhando em outra tabela. Tá, então, 6% de 12 funcionários venderam menos... 6% que corresponde a 12 funcionários, não é 6% de 12, é 6% do total de funcionários, né? Porque se eu falar pro total, eu vou falar 200, né? Exatamente. Então, 6% dos funcionários, que corresponde a 12 funcionários, venderam menos do que 40 salários mínimos. Entendi. Seu volume total de vendas foi menor do que 40 salários mínimos. E esse FRI aqui do meio, professor, aqui perto do FI? Ele representa uma porcentagem, né? Mas porcentagem em relação ao quê? Esse FRI, esse aqui é a frequência relativa. O que está dizendo a minha frequência relativa? 2% dos funcionários não vendem menos do que 35 salários mínimos? Sim. E isso corresponde a quantos por cento? A 1%. 1% dos meus funcionários venderam menos do que 35 salários mínimos. Seu volume total de vendas foi menor do que 35 salários mínimos. Fiquei confusa agora, porque não é a mesma coisa desse daqui que o senhor acabou de explicar? Não, porque, por exemplo, esse 5% aqui, esse 5% diz o seguinte: 5% dos meus funcionários, que corresponde a quantos funcionários? 10
venderam entre 30 e 40 salários mínimos. Entre 35 e 40 salários mínimos. Mas agora eu fiquei confusa, porque, por exemplo, é aqui no 60. Então, por exemplo. Não, no 6. 6% dos meus funcionários, que corresponde a 12 funcionários, venderam menos do que 40 salários mínimos. Então, eu estou pegando essa classe e essa. Certo, mas é que eu não entendi o que difere ele do outro free, sabe? A forma como você está falando para mim parece ser a mesma coisa. Essa frequência absoluta relativa aqui corresponde a cada classe. O acumulado é o acumulado das classes que ficam acima dela. Então, por exemplo, 1% dos meus funcionários vendem entre 30 e 35 salários. 1%. Quando eu vou olhar para a frequência acumulada, isso corresponde a 2 funcionários. Quando eu olho para a frequência acumulada, 2 funcionários, porque é a primeira classe que eu tenho. Isso corresponde a quantos por cento? Ó, 1%. Agora eu vou para a segunda classe. Tá legal? Tá legal? Sim, sim, na segunda classe. Na segunda classe, quantos funcionários venderam entre 35 e 40? Somente entre 35 e 40? 10? 10 funcionários venderam entre 35 e 40. Esses 10 funcionários correspondem a quantos por cento? 5%? 5%. 5%. Ah, tá. Aqui Sim. Mas 12 funcionários vendem menos do que 40 salários mínimos. Ah, tá. Tá certo? Isso corresponde a 6% dos meus funcionários. Então, até aqui eu estou olhando para classe. Aqui eu estou olhando para o acumulado. Ah, entendi. Eu estou olhando para o menor valor, né? Menos do que 40 nessas duas classes aqui. Ó. Certo? Certo. Então, interpreta para mim essa classe aqui, ó, de 45 a 50. Nossa, Mavi, você fugiu de uma agora, hein? Qual é mesmo, professor? De 45 a 50. Interpreta para mim. Ai, meu pai, pera. Tá. Ai, pera. 50 dos meus não sei falar, pera. Sim, 50 vendedores. 50 vendedores. Não, mas não deveria começar com uma porcentagem, sei lá, 25% em relação aos 50 dos meus vendedores venderam entre 45 a 50 vendas. Salários mínimos. Isso. Aí tá. Aí já em relação a. Aqui não é vendas, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui para consertar que talvez ajude, né? Aqui eu não vou tirar vendas aqui. Eu vou colocar salários aqui, tá? Talvez te ajude a entender melhor. Vai lá. Vai lá. E o que mais? Tá. 40% em relação a 80 dos meus vendedores venderam menos de 50 salários mínimos. Isso, perfeito. Aê! Viu? Interpretou certinho a tabela. Então você vai fazer isso sempre. Eu posso olhar para cima, veja, ó. Tá vendo aqui o 30? Aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu vou olhar eu vou partir daqui, tá bom? Melhor, daqui, ó. Do 30. Só para a gente ter uma ideia. Tá legal? Tudo bem? Um minutinho, professor. Peraí que tá dando problema aqui. Pode repetir, por favor? Eu vou partir daqui. Olha, qual o percentual de funcionários
que venderam, né, o seu volume total em salários mínimos foi de pelo menos 55 salários mínimos, ou seja, venderam pelo menos 55 salários mínimos. Qual o percentual dos meus funcionários? Que venderam pelo menos 55 salários mínimos. Então, eu estou olhando aqui. Concorda comigo? Uhum. Qual o percentual desses funcionários? De 55? Que venderam pelo menos 55, o seu volume de vendas foi de pelo menos 55 salários mínimos. Eu não sei, porque não é muito específico isso. Não sei, porque Não, você fala olha só. Quando a faixa aqui inclui o 30, mas não inclui o 35, né? Uhum. Tá certo? Aqui eu estou incluindo os 55, concorda comigo? Uhum. Então, eu estou olhando para os funcionários que venderam pelo menos 55 salários mínimos, que eu estou olhando nessa faixa, né? Pelo menos 55 é 55 ou mais, né? 55, 56, 57, 58, né? Ou mais. Então, se você, essa minha pergunta, qual o percentual de funcionários que venderam, né, tem um volume de vendas de pelo menos 55 salários mínimos? Se você olhar para cá, ó, é 30 mais 18 mais 2. 50 funcionários. Isso corresponde a quantos por cento do meu total? 16%. Ou seja, 16% dos meus funcionários venderam pelo menos 55 salários mínimos. Ah, entendi. Tá legal? Então, você pode olhar para a tabela e começar a extrair informação dessa tabela. E isso é muito legal, você ajuda, né, a fazer isso. Né? É claro que, quando a gente passa a representar graficamente os dados, né, a gente consegue estudar melhor a distribuição dessa variável, que é faixas, vendas em faixas de salários. Né? Tá certo? Bem, Professor, só uma Oi? dúvida. Então, ele abre, ele pega os 60, mas ele não pega os 65. Mas pelo fato de ele abrir 60, ele pega outros entes do 60, do 60, que no Não, caso é 55? então, mas depende da pergunta. Tudo depende da pergunta. Por exemplo, eu vou fazer uma pergunta para você, tá bom? Eu quero o seguinte, eu quero o percentual de vendedores que venderam entre 55 e 60 salários mínimos. Qual o percentual desses vendedores? 55 e o quê? Entre 55 e 60 salários mínimos. Aí ele pega duas classes, né? Ele pega a classe... Não. Não? Entre 55 e 60, mas sem incluir os 60. Tá certo? Ah, Tá? Menos do que 60, venderam menos do que 60 salários mínimos, mas pelo menos 55 salários mínimos. então ele pega o de cima, porque o de cima ele fecha, Não, ó, ele não pega os 55. Então, eu quero saber qual o percentual de funcionários, olha só, que venderam menos do que 60 salários mínimos, mas pelo menos 55 salários mínimos. Eu estou em que classe? Menos do que 60, mas pelo menos 55. Eu estou em que classe? Menos 60 por menos 55. Eu não sei, nessa classe que o senhor já tá, de 55 e 60, porque a de cima já não pega. Exatamente essa classe. Exatamente essa classe. Menos do que 60 e pelo menos 55. Ao pelo menos 55, 55 entra aqui, ó. Meu Deus, fiquei 10 minutos pensando para uma resposta tão simples. Ah, tá bom, entendi agora. Tá certo? Então, tudo depende da pergunta. Se a pergunta for assim, deixa eu perguntar para você, qual é o percentual de funcionários que venderam menos do que 60 salários mínimos? Você pode me dizer? Pode repetir, por favor?
Qual o percentual de funcionários que venderam menos do que 60 salários mínimos? Menos do que 60? É. Então pega todos os de cima, não é? Então, qual é o percentual? Agora o senhor me pegou. Tá. Isso daqui. Aí tem que somar todos esses Não, percentuais? já está aí acumulado. Ó. Qual o percentual? Tá. Qual o Vamos ver. percentual de funcionários que vendem menos do que 60 salários mínimos? 90. 90% dos funcionários vendem menos do que 60 salários mínimos. Ah, Venderam porque menos. na conta ele vai acumulando com os de cima, né? Exatamente. Por isso que a frequência acumulada é um valor que ajuda bastante. Eu podia fazer a frequência... Aqui eu estou fazendo a frequência acumulada do menor para o maior. Podia fazer crescente, né? Eu podia fazer ela decrescente. E aí você teria essa informação que eu estou te perguntando. Pelo menos... número de funcionários, né, percentual de funcionários que venderam pelo menos 55 salários mínimos pelo menos 55, de 55 até 70, concorda comigo? Pelo menos 55 pega tudo, né? Tudo que está acima, concorda comigo? Uhum. Então, vai ser 30 mais 18 mais 2, 50. 50 corresponde a quantos por cento? A 16%, que é 15% mais 9 mais 1. Quer dizer, 25%, né? Tá, perfeito. Certo? Então, quando vocês olharem para uma tabela, é muito importante vocês extraírem a informação. A descritiva, pessoal, é algo que a gente precisa estar pensando sempre. Não é só fazer a conta. Tá? Fazer a conta é fácil. Né? É interpretar o que está descrito na tabela, isso é difícil. E isso é um diferencial enorme, por exemplo, entre duas pessoas, porque entre dois concorrentes, porque o cálculo eu até ensino, mas a interpretação ela exige mais tempo para ensinar. O cálculo é rápido, né? Tá? Uma vez que você tem a fórmula, acabou. E Kevin, você teve dúvida em alguma fórmula da nossa tabela? Não, a tabela eu consegui desenvolver. Por incrível que pareça, o cálculo foi mais fácil do que a interpretação. Ironia da vida. E aí, onde você teve dificuldade? Fala para mim. Eu tive dificuldade, se não me engano, no exercício C. Vamos ver o C. Opa. Calcule o desvio padrão da amostra. A média vocês calcularam, né? Você conseguiu calcular. Né? Sim. Tá? Então, a média, o x barra, né? A média. Opa. Média amostral. É o nosso x barra. Eu posso fazer isso de duas maneiras, né? Como eu já falei para vocês. Isso aqui é 1 sobre n, somatório para i variando de 1 até k. K, no nosso caso aqui, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? 8 classes. De FI, a frequência absoluta, XI, ou você pode fazer isso como sendo somatório para i variando de 1 até k, de FRI, XI. Muito provavelmente, Kevin, a diferença que você encontrou, e no item C, eu quero a variância, primeiro eu preciso calcular a variância, né? E eu calculo sempre a variância amostral. Tá legal? Que é o S2, que é 1 sobre N menos 1, somatório para I variando de 1 até K, de FI, XI menos X barra ao quadrado. Se você, talvez uma diferença que você está encontrando é que você não está dividindo por N menos 1, você dividiu por N menos 1 e
a resposta pode estar sendo dividida por N. Você tentou fazer isso ou não? Professor, confesso que eu não lembro, porque eu estava fazendo uma folha de rascunho e não estava dando certo. Eu fiquei com raiva e rasguei a folha. Não é... Olha, existe um problema que é assim. Ó. Existe um problema que é assim. Essa fórmula, eu posso escrevê-la da seguinte forma. 1 sobre N menos 1, que multiplica o somatório, para ir variando de 1 até K, de FI x quadrado menos N x barra quadrado. Tá? Isso é uma coisa. Eu falei para vocês, você também pode usar essa fórmula aqui. N sobre N menos 1, que multiplica o somatório, para ir variando de 1 até K, de FRI, isso eu mostrei na última aula, x quadrado menos x barra quadrado. X barra quadrado. E eu falei para vocês na última aula que isso aqui é aproximadamente igual a 1. Se você pegar, nosso N é 200, né? Para N igual a 200, ó, N sobre N menos 1 é 200 sobre 199. Isso aqui vai ser igual não é exatamente igual a 1, mas é 1,0050. Então, é muito próximo de 1. Então, você pode fazer assim ou assim. Se você faz assim, né, eu vou considerar essas duas fórmulas aqui, eu acho que eu tenho os valores aqui. Ó. Existe o que nós chamamos de variância populacional. Tá? Vou até mudar de cor. Vou chamar ela de variância amostral e a variância populacional. Isso aqui a gente chama de sigma 2. E a diferença é que aqui eu tenho dividido por N. Então, eu vou fazer os dois cálculos, tá? Os dois cálculos. Eu não vou me estender muito, mas eu vou fazer os dois cálculos. Nesse exercício, eu não vou fazer todas as contas, até porque eu já fiz, está gravado, tá, pessoal? Dê uma olhada nas gravações das aulas. Mas, nesse caso, se você usa a variância amostral S2, a conta vai ficar assim, ó, 1 sobre 199, que multiplica 5,33050 menos 524288. A conta final. Isso aqui vai ficar 8,762 sobre 199. Isso aqui vai ficar igual a 44,0301. Você chegou nesse valor? Você lembra, não? E a variância populacional, que é o sigma 2, vai ser esse valor dividido por 200. Vai dar 43,8100. Veja que dá diferença, né?
Então, a variância populacional a gente só usa em dados de censo, quando eu estou avaliando, por exemplo, todos os funcionários de um setor. Tá? Mas, em geral, a gente trabalha com amostra. Tá? E com a amostra, é bom trabalhar sempre com a variância amostral. Certo? Tá legal? Então, estou te mostrando as duas soluções. Mais alguma dúvida nesse exercício, Kevin? Professor, o senhor só pode explicar de novo, por favor, em qual ocasião eu uso uma das duas? A variância amostral, que é o S2, você vai usar sempre que você estiver trabalhando com amostra. Eu tirei uma amostra de vendedores. Eu tirei uma amostra de meses onde eu vou avaliar fraudes em dados, certo? Dados bancários, por exemplo, eu vou avaliar fraudes em vendas. Por exemplo, isso deve ter bastante, por exemplo, no Mercado Livre. Então, sempre que eu estiver trabalhando com uma amostra, eu vou usar o S2. Agora, eu estou trabalhando, eu estou analisando todos os funcionários de um determinado setor ou todos os meus clientes cadastrados. Por exemplo, aí você pode usar o sigma 2, a variância populacional. Ah, entendi. No meu que eu estava fazendo, se eu não me engano, eu tirei a raiz quadrada. Acho Não, que por mas isso aí que você está calculando o desvio padrão, né? Ah, O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, seja ela amostral, seja ela populacional. tá. Perfeito, então. Obrigada, professor. Tá? Mais alguma dúvida, Kevin, nesse exercício? Eu fiquei confusa também no exercício D, se eu não me engano. No D, uma vez que você calculou a média e o desvio padrão, né, eu vou usar a variância amostral, certo? Tá legal? Opa, deixa eu sair aqui. Eu vou usar a variância amostral, tá? Por quê? Porque é um estimador bem razoável da variância populacional. Então, o S é a raiz quadrada. Deixa eu apagar isso aqui. É a raiz quadrada da variância. E aqui eu vou usar isso aqui como sendo aproximadamente 6,63, tá bom? Para usar duas casas decimais. Muito bem. Você está olhando para o D, né? Deixa eu ver. O D é x barra menos 2 desvios e x barra mais 2 desvios. Vocês vão ver no futuro que se a minha distribuição fosse simétrica e seguir aproximadamente uma distribuição normal, por exemplo, o percentual de dados entre média menos 2 desvios e a média mais 2 desvios é de aproximadamente de 95%. Tá? Dos dados deve estar concentrado nesse intervalo. Então, o primeiro passo, né? O primeiro passo aqui é no entender, o primeiro passo é calcular x barra menos 2s. Isso aqui vai ser 51,2, que é a média, menos 2 vezes 6,63. Isso aqui vai ser igual a 37,94. E x barra mais 2s é 51,2 mais 2 vezes 6,63. Isso aqui vai ficar 64,46. Até aqui tudo bem, né? Então eu quero, né? Professor, Oi? desculpa só te interromper. De onde o senhor tirou esse 51,2 mesmo? É a média.
É a média. Alguma dúvida no cálculo dessa média, pessoal? Não. Tá, entendi. Obrigada. É a média. Eu vou até colocar aqui. X barra aqui vai ser 51,2. Tá legal? Todos os detalhes estão na gravação, tá? Aqui, se você quiser que eu faça o cálculo abrindo, eu faço, não tem problema nenhum. Tá bom? Não, perfeito. Eu consegui fazer esse cálculo, eu só estava me recordando que era dali que o senhor estava tirando. Eu quero o intervalo. O intervalo é entre 37 x barra menos 2s e x barra mais 2s, dois desvios. Isso aqui, o nosso intervalo vai de 37,94 e vai até 64,46. Bem, para obter o percentual de observações nesse intervalo, aí é necessário o histograma. Aí é necessário o histograma, porque sem ele é impossível a gente construir, obter os dados dentro desse intervalo. Aqui nós temos a nossa densidade de frequência, né? Aqui, como vai de 30, eu tenho que dar uma quebrada. Então, é 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. Zero vírgula zero um, 0,02, 0,03, 0,04, 0,05, 0,06 e 0,07. Vamos olhar aqui as nossas densidades de frequência. Certo? Então, vamos voltar e construir a nossa tabela de frequência. Então, é 0,002. A outra vai para 1%. Quer dizer, 0,005. Que entre 45, entre 55 e 70, a densidade de frequência 0,07.
entre 55 e 60. E o último. Então, nós temos os percentuais, né? Aqui nós temos 1%, 5%, 9%, 25%, 35%. Aqui são os percentuais dentro de cada classe, tá? 15%, 9% e 1%. E eu quero o percentual de gente entre 37,94 e 64,97. Bem, 37,94 eu vou ter que estar aqui. Isso aqui é 37,94. E 64,46 está aqui. Então, se você olhar o percentual de dados nesse intervalo, eu vou precisar incluir essa área aqui, ó. Opa. Essa área aqui desse retângulo. E eu vou precisar incluir essa área B aqui. Concorda comigo? Sim. Então, isso é um pouquinho diferente, né, do que nós calculamos quando eu quero os quartis. Porque os quartis, eu quero esse valor que está no eixo das abscissas, né, e te dou a área. Aqui não, eu te dou o valor do eixo das abscissas e quero a área. Então, aqui, como eu estou usando densidade de frequência, para calcular essa área A, eu vou usar aquela relação de proporcionalidade entre o comprimento da base e a área. Isso é válido porque eu estou usando densidade de frequência, tá? Sem isso, eu não vou poder. Então, a área A vai ser 40 menos 37,94 está para a área A, assim como 40 menos 35 está para 5%. Isso implica, então, que a nossa área A vai ser igual a 2,06%. A mesma coisa... Oi? Desculpa te interromper, mas deixa eu ver se eu entendi. O senhor pegou 40, que é o intervalo, né, que tá lá no meio, e o 37. Mas por que... Não, pera. Porque eu quero... eu quero descobrir a área desse retângulo azul aqui, ó. Tá certo? Eu quero a área desse retângulo azul. Aí pegou o total dele e a diferença dele com 37,94. Porque a base desse retângulo azul, quem é? 40 menos 37,94. Ah, tá, entendi. Certo? Essa é a base do retângulo azul. Agora, a mesma coisa tem que fazer para o retângulo laranja, que é esse aqui, ó.
Qual é a base do retângulo laranja? 64,46 menos 60. Isso aqui é a área B. Está para 65 menos 60. E esse 65 menos 60 tem quantos por cento, que é a área desse retângulo inteiro? 9%. Agora, você vai somar da área A até a área B, todos os percentuais. Olha só, eu vou somar o percentual de observações nessa região entre 37, 94 e 40. Quantas observações nós temos? 2,06%, né? Observações, mais 9%, mais 25%. Olha só. Mais 35%, mais 15%, mais 8,03%. Ou seja, 94,09%. Das observações. Nossa, quanta coisa. Mas entendi agora. Obrigada, professor. Nada. Você vê que é um exercício bem legal, porque ele exige, né, que a gente recorde bastante coisa do que nós estudamos, e diferentes, né? Tá? Claro que depois você vai ter que calcular, usando o histograma, a mediana, o primeiro quartil, o segundo quartil, né? O terceiro quartil, que acumula 75%, tá certo? Então, é importante fazer esse cálculo aqui, né? Só para dar uma ideia para vocês, por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta para todos. O primeiro quartil encontra-se em que classe, pessoal? Olhando para o histograma, né? Que a gente não tem os dados, então tem que usar o histograma. Só recordando, o primeiro No quartil é quarto? 25. O primeiro quartil deixa 25 das observações abaixo dele. Então, o primeiro quartil está em que classe? Na quarta classe, professor, já que são 25 observações? A quarta classe qual é? Entre 45 a 50, se não me engano. Isso, perfeito. Ó, a primeira classe tem 1% das observações. A segunda classe, no acumulado, tem 6%. No acumulado aqui tem 15%. 15 mais 25 tem 40%. Então, obrigatoriamente, o primeiro quartil tem que estar aqui. Ó. Q1 tem que estar aqui. Aqui tem que estar o Q1. Agora, qual é a área, né, do retângulo que tem base de 45 até Q1? Esse retângulo aqui, ó, vermelho. Aí teria que fazer a comparação. Você teria que fazer... Não, rapidinho, me diz aí quanto é. Eu fazer o cálculo rapidinho, professor, não rola. Não, mas é só somar, olha só. Ó, Você olha vê, só. 1, 5, 6, 6 mais 9... Óbvio, 15. já travo aqui. Ó, 6 mais 15 9, para 15. 25, 10. 10%, olha só. Você abrindo o microfone e fazendo o cálculo, que sou muito tímida, aí eu começo a travar fazendo conta. Ó, não se preocupa com isso.
tá? É muito importante que você... Eu sei que a timidez, ela dificulta muito, tá? Eu também já fui muito tímido, igual vocês, quando estava falando, mas perguntar, pessoal, aqui eu quero que vocês se sintam livres, certo? Livres mesmo. Pode perguntar qualquer coisa, por quê? Porque a sua dificuldade pode ser a dificuldade de outro colega que talvez seja até mais tímido e não consiga expressar com a mesma clareza a dúvida que tem, que é a mesma sua. Então, é super legal quando vocês me perguntam. Eu fico muito contente quando vocês fazem perguntas para mim. Qualquer pergunta, pode ser a mais simples. Eu acho que vale muito, tá certo? Para mim, é fundamental isso. Bem, pessoal, esclareci as dúvidas desse exercício? Sim, professor. Professor, é que, na verdade, quando você estava mostrando as fórmulas com relação a cálculo da variância, eu estava lendo o livro que o senhor recomendou, né? Que o senhor falou para ler os 3 primeiros capítulos, se eu não me engano. Aí ele apresentou uma que é a soma de xi menos a média elevada ao quadrado dividido por n. Que é essa que está aqui. Né? Só que essa daí não tem a FI, professor. Aí eu fiquei travada. Porque não teria Não, que depois usar a FI? não, talvez o que você está me dizendo é o seguinte. Ele te apresentou, eu vou mudar a cor aqui, tá? Ele te apresentou essa fórmula aqui, né? Eu não sei como ele chamou, eu vou chamar de sigma 2, tá? Eu sempre faço a distinção, isso é 1 sobre n. Tem duas maneiras de você calcular. Isso aqui é para ir variando de 1 até n, de xi menos x barra ao quadrado. Ele pode ter te mostrado essa. Essa fórmula aqui, de variância, isso aqui é variância populacional, tá? Agora, essa fórmula, essa fórmula ela é muito útil quando eu estou trabalhando com o dado desagregado. O que é o dado desagregado? É como esse dado aqui do exercício 2. Está vendo aqui? Sim, porque eu estava vendo que quando eu fui fazer o cálculo do exercício 2 para fazer o cálculo da variância, não batia direito assim o resultado, ficava uma diferença. Aí eu fui ler de novo e vi essa fórmula e apliquei. E aí, quando apliquei, eu fui mais atrás. Só que eu não entendi para que ela servia exatamente. Então, isso aqui é o que a gente chama de variância populacional. É o seguinte, na prática, eu não, na ampla maioria dos casos, eu não trabalho com dado de censo. Com algumas exceções, tá certo? Eu vou te dar um exemplo. Como é o seu nome? Regiane. Regiane. Regiane, é assim, quando eu estou numa empresa e num determinado intervalo de tempo, eu quero estudar todos os funcionários da empresa em relação a salário. Aí eu tenho um censo, concorda comigo? Sim. Naquele intervalo de tempo, ninguém foi contratado e ninguém foi demitido. Então, eu tenho um censo. Acabou. Aí eu posso usar a variância populacional. Então, no caso, seria para uma amostra que não tem nenhum tipo de acréscimo ou decréscimo, uma amostra Não é para amostra. Não pode ser para amostra. Não, desculpa, é para um censo constante, no caso. Um por censo. exemplo, uma empresa que não contratou ninguém. Por exemplo, naquele intervalo, ela não contratou ninguém. E você vai estudar todos os funcionários daquela empresa. Tá certo? Uhum. Tudo bem? Outro exemplo é o seguinte: eu vou fazer uma análise dos cadastros dos funcionários da Amazon, dos clientes da Amazon. É um cadastro bem grande, não é? É um baita banco de dados, é gigantesco, tem vários terabytes, é o que a gente chama de big data mesmo, né? Sim. Tá? Mas esse conjunto de dados eu posso encará-lo como sendo a população de todos os possíveis clientes da Amazon? Mas é um número tão grande que parece até irrelevante o acréscimo de 1 ou 2. Não.
Não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando se esse cadastro, que é muito grande, eu posso considerar como sendo a população de todos os clientes da Amazon, Sim, possíveis da Amazon. sim. Então, esse cadastro tem que ter a população mundial, né? Ah, agora entendi. Sim, agora entendi direito. Obrigada. Tá No certo? caso, depende do que você está estudando, né? Exatamente. Por exemplo, todos os possíveis clientes da Amazon, tem pessoas que ainda não são clientes da Amazon. Tá Mas isso não certo? tira a possibilidade de no futuro ele vir a ser. Exatamente. Perfeito. Então, mesmo com um cadastro bem grande da Amazon, eu não posso considerar isso como um dado censitário, né? Entendi. Certo? Pensando no Brasil, todos os possíveis clientes da Amazon, mesmo com aquele cadastro, eu não tenho, porque existe uma população inteira no Brasil, um outro grupo dessa população que não compra nunca na Amazon. Então, eu não posso constatar. Mas, por exemplo, o S2, que é essa fórmula aqui, ó, eu vou considerar, vai ser uma estimativa para essa variância que eu não conheço, para essa variância populacional. A gente vai ver isso no futuro. Então, eu quero estimar a variância de consumo de um determinado produto, né, em valores ou em salários mínimos. Então, esse valor eu não conheço. Eu vou estimar, e eu vou estimar baseado, em geral, numa amostra, que pode ser bem grande, tá certo? E esse estimador ele vai ser muito útil, porque ele tem como esperança o parâmetro populacional. E a gente vai ver, a gente já viu esperança matemática, não viu, né? Você é do integral ou do noturno? Integral. Ainda não viram. Então, a gente vai ver o conceito de esperança matemática, o valor médio para a variável aleatória, e aí você vai ver lá na frente, quando eu falar de estimador, estimativa, que esse cara aqui, que eu vou representar por uma letra maiúscula, S2, vai ser, que é dado por isso aqui, ó, só que agora tudo é maiúsculo, porque eu tenho variáveis aleatórias. Isso aqui é um estimador não enviesado para esse parâmetro populacional. O que quer dizer isso? Quer dizer que a esperança desse S2 é igual à variância da população. Por isso que eu posso usar. Tá certo? E uma das coisas muito importantes, mesmo quando em administração, contábeis ou ciências atuariais, é encontrar estimadores com boas propriedades. E a principal delas é essa aqui, ó, é ser não enviesado. Então, mesmo que se eu estivesse trabalhando com o cadastro da Amazon, eu vou usar essa fórmula. E essa fórmula, assintoticamente, ou seja, com uma amostra muito grande, vai convergir para o parâmetro populacional, para esse valor da população. Então, tudo bem de usar N-1. Tá certo? Entendi, professor. Professor, mas, agora me surgiu assim, tipo, uma curiosidade. Então, por que no caso da 2 deu mais certo utilizando a fórmula que eu tinha citado? Porque esse exercício 2 saiu do livro, Uhum. tá certo? Que é esse exercício aqui, né? Isso. Tá certo? E a resposta aqui foi calculada usando uma variância populacional e não amostral. Nesse caso aqui, não deveria, né, na minha concepção, não deveria ser a variância populacional, tá certo? Por quê? Porque isso aqui é uma amostra. Esses valores esses foram amostrados de um período, concorda comigo? Sim. Então, deveria ser a variância amostral e não populacional. Entendi. Obrigada, professor. Consegui distinguir bem agora as duas. Tá legal? Tá bom. Bem, pessoal, já terminamos aí o horário, desculpa. Eu vou começar a aula que vem
terça-feira, né? Com exercícios da lista 2 para a gente revisar, tá legal? Eu não fiz hoje. Só o povo. Beleza, professor, obrigada. Eu não entendi só o povo da É responsabilidade. porque só ficou o pessoal da administração aqui, todo mundo é do mesmo curso. Ah, tá bom. Tá Todo mundo é legal. da mesma sala, inclusive, professor. Só que duas são do integral na sua matéria e 2 do noturno. Ah, legal. Que Todo bom. mundo junto e misturado. É isso aí. Então, pessoal, aula que vem eu começo com exercício de revisão de probabilidade, para a gente ir revezando, e depois eu continuo com a matéria de variáveis aleatórias, tá? Tá bom. Professor, tem como você, tipo, deixar no Moodle? Obrigada antes, né? Mas tem como você deixar no Moodle um material complementar, tipo umas listas de exercícios, assim, indo de fácil para médio para difícil, para ir treinando, e com a resposta. E, se possível, com a resolução, mas aí eu já acho que é pedir demais. Então, com a resposta, acho que já dá. Não, mas eu já deixei, essas listas estão todas lá. Então, mesmo? Então, eu que não abri o Moodle ontem, anteontem. Ai, que Tá? maravilha. As listas Tô me estão sentindo As responsável. listas estão todas lá. O que eu vou fazer hoje é disponibilizar a gravação da monitoria. Tá bom? Beleza. Pessoal, bom feriado aí. Nos vemos na terça, tá bom? Bom feriado, Até professor. terça. Professor, Bom muito feriado. obrigada. Tchau. Bom feriado. Tchau. Obrigada. Vou parar aqui a gravação.